Está conosco o vice-presidente, presidente em exercício do Brasil, Geraldo Alckmin. Presidente, bom dia para o senhor. Obrigado pela participação aqui na Band News FM. Bom dia, Luiz Megali. Bom dia a todos os ouvintes, todos que participam do jornal Band News. Presidente, a gente acompanhou as falas do presidente Lula na China e elas vão ao encontro de interesses chineses no Brasil. Lula falou em ampliar fluxos de comércio, equilibrar a geopolítica mundial, uma fala que deve ter levantado a sobrancelha do Joe Biden aqui nesse lado do mundo, elevar a parceria estratégica entre os dois países e chegou até a contestar a hegemonia do dólar nas transações internacionais. Esse é um assunto que interessa diretamente o seu ministério, né, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, por meio da captação de recursos, inclusive com a construção eventual de plantas chinesas aqui no Brasil. É essa a estratégia do governo, uma maior aproximação com a China nos próximos anos? Olha, Luiz Megali, o presidente Lula, a primeira viagem que ele fez foi a Argentina e Uruguai. Por quê? Em razão da nossa região e do Mercosul. O mundo, embora globalizado, o comércio é intrarregional. Europa, União Europeia, 60% do comércio é entre eles. ASEAN, 70% do comércio é entre eles. Na América Latina, só 26%. Então nós precisamos fortalecer o comércio com os países vizinhos, para onde a gente vende ônibus, caminhão, autopeças, linha branca, automóvel, enfim. A segunda foi para os Estados Unidos, que é o maior investidor do mundo no Brasil. A terceira para a China, que é o maior parceiro comercial do Brasil. Compra muito do Brasil. Minério de ferro, petróleo bruto, carne, 60% da exportação vai para a China. E nós queremos que invista mais no Brasil. Hoje, o Brasil já é o quarto destino dos investimentos chineses. Primeiro é para os Estados Unidos, segundo para a Austrália, terceiro para o Reino Unido, quarto é o Brasil. Mas as oportunidades de parceria são muito grandes. E é natural essa parceria. A China é o grande líder da Ásia, o Brasil é o grande líder da América Latina. Agora, a China foi um grande indutor do crescimento brasileiro nos dois primeiros governos Lula, principalmente por meio da explosão de sua economia e o consequente aumento no consumo de commodities, já citados pelo senhor, minério de ferro, soja, carne, tudo vindo do Brasil. O Brasil cresceu muito nessa época, puxado pelo grande crescimento chinês. A estratégia é a mesma? É seguir sendo um fornecedor de commodities ou agora o Brasil busca a atração de investimentos diretos aqui no Brasil? Olha, Luiz Megali, as duas coisas. O investimento é muito importante. Há uma expectativa de um investimento da BID de perto de 10 bilhões na área industrial. O Brasil sofreu uma forte desindustrialização. Veio de 30% de participação no PIB para 10%. Eu gosto de falar não de reindustrialização, mas de uma neo-industrialização, uma nova industrialização, muito voltada em energia renovável, em sustentabilidade, mercado de carbono. Então é importante o investimento chinês. Nós queremos que venha infraestrutura, né, logística, indústria, agregação de valor. Há uma expectativa de que haja uma compra importante de aviões da Embraer pela China. Então, é uma parceria, um ganha-ganha, né? É bom para a população dos dois países. Estamos conversando aqui na Band News FM com o presidente em exercício, vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Tem rendido muita discussão. Bom dia ao senhor e a Sheila falando aqui. Tem rendido muita discussão. Bom dia, Sheila. Bom dia. A decisão do governo de, com base na lei, combater a sonegação fiscal, acabando com a isenção de produtos comprados lá fora no valor de até $50. E a ideia, defendida pelo governo, é de que isso gere uma arrecadação de aproximadamente 8 bilhões de reais e estimule o comércio e a indústria brasileiras. Houve críticas porque é também uma taxação que começa por compras de até $50 e não por itens como helicópteros, motos aquáticas, aviões pequenos, enfim. Analisa-se a possibilidade de o volume de vendas diminuir
e, portanto, naturalmente, a arrecadação não ser menor do que essa prevista? E de que maneira esse dinheiro volta para a população? Porque o histórico nos mostra que, quando a gente fala de imposto, que dinheiro de imposto não volta normalmente em serviço de boa qualidade. Sheila, o que nós queremos é mais emprego e renda, é desenvolvimento. Então, há um tripé importante: câmbio, juros e imposto. O câmbio, eu diria que está competitivo, está bom. Nós tivemos até esta semana uma redução do preço do dólar, tivemos uma redução também, um crescimento da Bolsa de Valores, então, momento bom da economia, caiu a inflação no mês de março, e tem duas reformas importantes para os próximos dias. A reforma tributária, que nós estamos muito otimistas, e ela vai simplificar o modelo, não é para cobrar de setor A, B ou C, mas é para simplificar o modelo, trocando 5 impostos sobre consumo, ICMS, ISS, IPI, PIS, COFINS, por um IVA, como o mundo inteiro tem um imposto de valor agregado. Você simplifica, estimula investimento, reduz custo Brasil, reduz burocracia, estimula a exportação, que é muito importante para gerar emprego aqui dentro. Então, eu diria que é positiva. A outra é, eu gosto de chamar de ancoragem fiscal. Ou seja, o Brasil não pode gastar mais do que arrecada e precisa fazer uma curva de redução da dívida, ou seja, responsabilidade fiscal. Está pronto o projeto, deve ser encaminhado também nos próximos dias ao Congresso, e ele vai trazer, eu diria, até mais segurança para a gente ter a redução da taxa de juros. Então, com a redução da taxa de juros, com um câmbio competitivo e com uma melhora do sistema tributário, nós vamos crescer, gerar emprego, gerar renda. As questões pontuais, elas vão sendo analisadas. O comércio eletrônico é positivo. Agora, nós precisamos ter uma concorrência leal. Nós não podemos ter uma concorrência desleal. Alguém com comércio aqui implantado, pagando impostos, gerando emprego, tendo um tipo de tributação. E outro tipo de tributação fazendo uma concorrência que não é leal. Esse é o objetivo, apenas este. Bem, o Rodrigo Orengo está com a gente, inclusive quer ir adiante, porque a gente está aqui falando sobre, começando pela taxação, mas passando pela reforma tributária. É bom ouvi-lo falar sobre esses próximos dias, que serão, portanto, determinantes aí para o governo na reforma tributária. E tem o arcabouço fiscal, sobre o qual o Orengo gostaria de falar com o senhor diretamente de Brasília. Orengo, bem-vindo aqui à entrevista, bom dia. Muito bom dia, vice-presidente, bom dia a todos. Vice-presidente, a gente tem conversado com líderes partidários e há hoje uma ansiedade no Congresso Nacional para receber o texto. Até um questionamento sobre eventuais atrasos no envio. Ontem conversamos na gravação do Canal Livre com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que trouxe uma visão otimista da votação do arcabouço fiscal, porque considera que é um projeto não do governo, mas também do parlamento e de país. Mas estamos acompanhando também pressões de membros do Partido dos Trabalhadores para rediscutir o limite de gastos, travas em gastos adicionais. Eu aproveito para perguntar ao senhor se há espaço para discutir limites adicionais de gastos e se o senhor já considera que há uma maioria sustentável no Congresso para aprovar o arcabouço fiscal. Rodrigo Orengo, eu acho que o presidente Arthur Lira está correto. Nós demos passos na direção correta. A primeira foi no final do ano, retirando limite de gastos da Constituição brasileira. A Constituição, a Carta Magna, ela deve ter princípios, ter regras gerais, não deve entrar no detalhe, né? O detalhe é da lei. Então, a desconstitucionalização foi importante. Agora, a lei complementar vai estabelecer o arcabouço, a ancoragem fiscal, que é baseada em 3 questões. A curva da dívida, como é que eu quero, aumenta um pouco, depois ela estabiliza e cai. O superávit primário necessário, quanto eu tenho que fazer para ter um superávit, ou seja, eu arrecado mais do que eu gasto, e aí esse espaço eu vou reduzindo a dívida. E como é que eu controlo os gastos
para poder ter essa combinação de superávit primário e curva da dívida para baixo. Foi muito inteligente a proposta do governo do presidente Lula, elaborada pelo Haddad e pela equipe econômica. Ela será encaminhada agora nos próximos dias e nós estamos otimistas com os dois projetos. O presidente da Câmara é favorável, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é favorável, o presidente Lula é entusiasta e, o mais importante, a sociedade está madura. Há quantos anos nós discutimos reforma tributária? E todo mundo sabe que ela é necessária. Esse é um dos entraves ao maior crescimento brasileiro. O Congresso, eu acho que vai debater bastante, isso é bom, né, discutir, mas acho que ela será aprovada. Está conosco também, participando da entrevista, Ellen Brown. Bom dia, presidente. Eu quero falar sobre educação e, neste assunto, um tema que está preocupando muita gente é o seguinte: se o Brasil continuar nesse ritmo, nós tínhamos uma meta. Ano que vem nós tínhamos que ter aí pelo menos 33% dos brasileiros de 18 a 24 anos matriculados no ensino superior. No ritmo que nós estamos hoje, nós vamos chegar nessa meta em 2040. Está um pouquinho atrasado. E aí eu quero saber o seguinte: muito deste atraso se deve porque começou a diminuir demais programas que nós tínhamos como FIES, ProUni. Hoje, 80% dos alunos que estão no ensino superior são atendidos por universidades privadas. Nessa gestão, para onde vocês vão mirar para acabar com esse gargalo? Vocês vão mirar em voltar com políticas como FIES e ProUni ou vão mirar em, mais uma vez, abastecer as universidades públicas? Porque essa semana o ministro da Educação foi lá ao Congresso, falou em retomar obras que estavam paradas, retomar obras em 191 universidades públicas. Para onde vocês estão mirando e de onde vai sair esse recurso? Ellen Brown, governar é escolher, né? De onde vai sair o recurso? Do orçamento. Para isso, teve o chamado extrateto, né, um waiver, e o Ministério da Educação recebeu mais de 10 bilhões para esse ano. Tudo começa pela base. A primeira prioridade é a educação básica, que é ensino infantil, 0 a 6 anos, depois o ensino fundamental, 0 a 5, fundamental 6 a 14, ensino médio 14 a 17, que é a educação básica. Veja como é boa a continuidade, o avanço. O presidente Fernando Henrique criou o Fundef, que era um fundo para o ensino fundamental. O presidente Lula criou o Fundeb, que incluiu ensinar a retaguarda nesse trabalho e apoiar financeiramente com o fundo que existe. Presidente, o senhor nos últimos 100 dias, nos primeiros 100 dias do governo, teve um sem número de reuniões com representantes de vários ramos empresariais: infraestrutura, automobilismo, cosméticos, TV, moda, CNI, Firjan, Avibras, enfim. Eu não sei se o senhor fez a conta, mas o Metrópolis fez e eu peço aqui emprestado o número. Em 100 dias foram 95 reuniões com empresários ou com organismos que representam o empresariado. Tenho duas perguntas. Primeiro, quais são os principais anseios do empresário brasileiro hoje? E dois, ainda há desconfiança no setor em relação à atuação do presidente Lula na política econômica? Olha, primeiro é nosso dever ouvir os setores organizados, né? Quem ouve mais erra menos, então tem ouvido bastante. O que eles querem? Eles querem custo Brasil menor, ou seja, uma agenda de competitividade. Depois acreditam, sim, muito no governo do presidente Lula, porque foi no governo do presidente Lula que o Brasil mais cresceu. Em 2010, o crescimento do PIB brasileiro foi praticamente 7% o crescimento da economia. E acreditam na reforma tributária, eu acho que eles vão ajudar, também na ancoragem fiscal. E nós temos trabalhado na desburocratização, simplificação. Exemplo, exportação de frango para Reino Unido e União Europeia. Pagava R$ 166 por guia, o certificado de origem chamado. É zero. A partir de 1º de março não paga mais nada e deixou de ser papel para ser digital.
Depois salvamos alguns setores industriais, porque imagine que paradoxo, 4% imposto de importação para borracha, 0% para o pneu, fizeram isso no ano passado. Você fecha todas as indústrias. Como é que pode o produto acabado você ter imposto zero e para importar o insumo 4%? Nós voltamos o que era, salvamos aí a indústria da borracha, que gera muito emprego, inclusive em São Paulo, região de São José do Rio Preto, e as indústrias fortemente empregadoras. Então, estamos trabalhando lá na Zona Franca de Manaus, na Suframa, já foram aprovados 44 projetos, 1,6 bilhão de investimentos, 1.500 novos empregos. E estamos estudando um projeto para renovação de frota, começando por caminhão. Tem caminhão muito velho, com 25, 30 anos, rodando. Quebra, o coitado do motorista vira mais mecânico do que motorista, polui muito. Então, nós estamos estudando um sistema que nós vamos comprar esse caminhão muito velho para retirá-lo, para não poluir as ruas e dar crédito e desconto e dar um estímulo para renovar a frota. Então, a gente está permanente. Biodiesel era 10% bio no diesel, muito poluente. Já aumentou, vai para 12%. Isso estimula a indústria dos óleos vegetais, a indústria do biodiesel vai crescer muito. O etanol também deve ter uma grande oportunidade de crescimento, porque voltou o diferencial da gasolina para o etanol, e etanol não só de cana, mas também de milho. A siderurgia vai crescer, porque os Estados Unidos tirou o Brasil da lista antidumping do aço, placa de aço carbono. Então, essas conversas são importantes. E a volta do MIDIC. Não dava para o Ministério da Fazenda cuidar de tudo. Aí não cuida direito. É preciso ter especificidade. E os novos ministérios não criaram cargo novo. Nenhum cargo foi criado. Nenhum. Eles foram redistribuídos. Em relação à desconfiança sobre o presidente Lula, não é segredo para ninguém que o setor torceu o nariz para várias das falas do presidente durante a campanha e durante os primeiros dias de governo. Como é que o senhor tem sentido essa temperatura nesses encontros? Não, eu acho que o presidente Lula é do diálogo, né? O Conselhão, agora em maio, dia 4 de maio, vai ser instalado. Quer dizer, o governo que dialoga. O governo moderno, ele não é autocrático. Eu sei tudo, faço do jeito que eu quero e imponho. Não. O governo moderno, ele dialoga, ele ouve a sociedade, né? Ele aprende com a sociedade, ele erra menos, ele acerta mais e ele tem um sentido de urgência. O presidente Lula, Luiz Megali, fala uma coisa muito correta. Para quem perde eleição, 4 anos é um século. Para quem ganha eleição, quando você abrir o olho, já acabou. Então, tem um sentido de urgência. E ele já foi presidente 2 vezes, então acumula experiência. Isso é importante. Vice-presidente, o senhor mencionou sobre um tema importantíssimo, que é a prevenção a ataques a escolas. E é um tema que está sendo muito discutido hoje no Brasil, mas tem um papel que vai ser avaliado no Congresso Nacional, que é o papel das Big Techs, das plataformas. Há, inclusive, já uma votação marcada para o dia 26 de uma nova lei, uma lei contra as fake news, que vai abordar esse assunto das plataformas, inclusive com sugestões do Ministério da Justiça. Eu gostaria de saber do senhor qual é a avaliação que o senhor faz sobre a responsabilidade das plataformas digitais nessa discussão e se elas precisam ser punidas caso não colaborem com esse esforço que está se fazendo de prevenção, inclusive nas escolas. Eu entendo que sim, porque comunicação é importante, é coisa séria. Então, há necessidade de ter responsabilidade. E quando você, de alguma maneira, mesmo que de forma indireta, incita, né, estimula ações violentas que prejudicam pessoas, que fazem crime, que põem em risco a vida das pessoas, não é possível ser tolerada. Tudo tem limite. Então, eu entendo que sim,
Eu acho que deve ter uma regulamentação, deve ter uma regra no sentido de estabelecer limites e responsabilização. Nosso tempo está esgotado. Quero agradecer ao presidente em exercício, Geraldo Alckmin, com uma última pergunta. Sei que o senhor não é dado a roubos sentimentais, mas é uma pergunta pessoal. O senhor foi dado como morto por muitos na política. Foi traído por aliados, teve muitas costas viradas para o senhor de antigos companheiros de PSDB. Depois de 2 eleições, quando o senhor chegou relativamente perto da presidência em 2006, quando não foi bem sucedido em 2018, como é que o senhor se sentiu ao ser nomeado, ainda que presidente em exercício, presidente do Brasil? Olha, o presidente do Brasil só tem um, é o presidente Lula. Mas eu quero colaborar e acho que acumulei experiência desde eleito prefeito de minha cidade natal aos 24 anos de idade, até na vereança aos 20 anos de idade, ainda estudante de medicina, depois deputado estadual, federal e por várias vezes governador do querido, desse grande estado, país, que é São Paulo. Então acumulei experiência para poder ajudar e estou muito feliz também, além da vice-presidência, no Ministério da Indústria e Comércio, porque é emprego, É a questão, o maior sonho de uma mãe, o maior amor que existe é o amor da mãe e o amor de um pai. O que eles querem para o filho? Que o filho possa estudar, ter uma profissão e ter um trabalho, uma renda ou um emprego. É isso que nós fazemos o dia todo, estimular a atividade econômica. Então, estou feliz e com um senso de responsabilidade. E espero não decepcionar as pessoas.